Fala, resenhudos! Voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Falando ainda sobre beleza, né? Eu acho que é o tema que mais buscam no portal. Impressionante como as pessoas buscam beleza, sabe? E indicações, e o que fazer, aonde tem. E vamos falar um pouquinho de cílios, sobrancelhas e tudo mais aí, vinculado. Estamos aqui com a nossa convidada, Isabela Rodrigues. Seja bem-vinda. Obrigada. Isabela, você tá muito forte aí nessa área, né? Sim. Tanto de cílios quanto sobrancelhas. O olhar hoje, ele define tudo, né? Define beleza, define quem você é hoje em dia. Então, olhar, a gente consegue trazer muitas dessas coisas pra todo mundo, né? Pra quem busca. E as mulheres estão mais preocupadas também com o olhar. Tipo, antigamente você falava muito assim de estética, de beleza, você tinha aquela coisa do cabelo, unha, e aí veio a estética corporal que já, né, começou a bombar, e aí veio essa onda dos cílios e sobrancelhas, enfim. Isso se tornou um produto assim que todo mundo quer. Todo mundo quer, é um serviço que todo mundo quer hoje em dia, né? Sim, é um serviço que todo mundo busca, porque hoje em dia não se tornou só para um evento, só para uma festa. Hoje em dia as mulheres, elas se portam querendo buscar mais de si, né? Ficar mais bonita, se embelezar mais para tudo e qualquer momento. Então, hoje em dia não é mais só para evento, só para festa. É pro dia a dia, às vezes é pro trabalho, é uma praticidade que tem no dia a dia. Então, hoje em dia a busca aumentou bastante. E os tipos, né, as técnicas também aumentaram muito. Hoje tem uma variedade maior também de trabalho, né? Tem. Hoje em dia, antigamente, né, eu sou leste há 4 anos. Antigamente a gente trabalhava com 5 tipos de técnica e antigamente era só feita com fãs, né? Que é aquele leque de cílios, de fios. Hoje em dia não tem só ele, existe mais de 50 técnicas de extensão de cílios. Existem mais de 50 técnicas porque hoje em dia não ficou só aquilo do Brasil, né? Ficou os cílios do mundo. Então muitas pessoas, lash designers de outros países, acabam vindo para o Brasil para trazer outras técnicas e por isso que tem tantas hoje em dia no mercado. E o que você adotou? Isabela por Isabela, qual a técnica que você acha assim que é a técnica do momento, ou é aquela que você mais gosta de trabalhar, ou que pela naturalidade, ou pelo qual motivo? Eu acho que a técnica hoje em dia, né? Porque assim, todo ano muda, passa, vem tendências, então acaba mudando muito. Mas eu acho que a técnica do momento, desde o ano passado, é a técnica do Fox, né? Que é aquela técnica do olho mais puxadinho. É uma técnica que, assim, tá bombando mesmo. A gente acha que vai ficar apagada, entrou ano, ela volta. Com toda certeza. É a técnica mais buscada hoje em dia e que tá em alta no mercado, né? Tá tendência. E essa técnica que é o Fox, que é o mais puxadinho, sim, né? Parece que fica aquele olho meio de gato, né? Isso. Isso serve para qualquer olhar? Ou de repente você como profissional, tem alguma técnica que a pessoa quer mais abrir o olhar, ou isso? Dá para se fazer em qualquer tipo de olhar, ou ele cai melhor em um ou outro? Na verdade, a gente tem que ver a necessidade da cliente. Mas, assim, não dá em todos os olhos. Porque a gente tem que fazer o visagismo primeiro na cliente pra gente verificar se dá pra fazer naquele tipo de olho. Não é todo mundo que consegue fazer. Às vezes, alguém vai no estúdio, fala, eu quero tal técnica. Mas a gente não consegue aplicar porque ela tem um visagismo diferente da foto, por exemplo, que ela trouxe de inspiração pra poder fazer. Então, não dá pra fazer em qualquer cliente. É mais indicado para que tipo de olhar? Olha, o Fox eu gosto de fazer bastante em quem tem um olhar mais aberto, né? Um olhar maior, por conta que ele diminui um pouco o olhar. Então, fica aquela coisa de sensualidade, traz uma sensualidade maior. Entendi. Então, fica bonito. Em olhar amendoado também fica bem bacana. Fica uma coisa bem bonita, chamativa. E fora o Fox, por exemplo, para quem tem um olho pequeno, quer abrir um pouco o olhar, como que seria? Aí, no caso, a gente faz um mapeamento na cliente. A gente vê um mapeamento que se adequa melhor para aquele tipo de olhar. Por exemplo, uma pessoa que tem um olhar mais asiático. Eu não costumo fazer por exemplo, um volume muito grande. Porque um olhar asiático, ele já é pequeno. Então, se a gente usar um tamanho muito grande, a gente acaba fechando mais o olhar. Então, não tem como fazer. Então, a gente sempre tem que ver o que cada cliente necessita. O que ela quis buscar. Mais sensualidade, eu gosto de trazer um volume que ele seja mais volumoso, mas a numeração seja um pouco menor para trazer aquela sensualidade. Questão de mapeamento, que nem eu falei, o mapping. Eu gosto já de fazer um mapping gatinho, ou puxado um pouquinho mais pro esquilo, que aí traz aquele olhar de sensualidade, fica mais bacana.
Entendi. Então, o gatinho e o esquilo são coisas diferentes. São. A gente tem vários mapeamentos diferentes na extensão de cílios, mas os mais comuns são o gatinho, o esquilo e o boneca. São Tá. os 3 mapeamentos, assim, que a gente fala que é os principais pra gente conseguir fazer a técnica de extensão de cílios. A gente consegue dominar todos os olhares com esses 3 mapeamentos. E até fazer um mix, de repente, né? Exatamente, porque às vezes a gente fala, eu vou fazer um boneca nessa cliente. Mas às vezes dá pra fazer um boneca meio esquilo, que a gente consegue... Uma puxadinha ali, né? Exatamente, e a gente consegue ver o que cada cliente precisa. Aí dá pra E fazer. as sobrancelhas hoje, como é que está isso? O que utiliza mais? Hoje em dia, a alta é a brow lamination, né? Que é a laminação de sobrancelhas, que é aquela sobrancelha mais arrepiada. É uma coisa também que desde o ano passado tá bastante em alta, porque hoje em dia o povo tá buscando naturalidade. Então é uma coisa que tá bem bacana pra quem busca mesmo. E assim, você acha que vai durar bastante essa coisa da sobrancelha arrepiadinha? Eu te digo assim, eu acho que tem gostos e gostos, né? Sim. Eu achei bacana, surgiu esse negócio todo mundo com a sobrancelha arrepiadinha e tal. Mas pelo menos eu, Sara, eu não consigo enxergar assim tanta naturalidade, sabe? Porque às vezes é como se tivesse penteado, né? Sim, eu gosto, eu curto. A minha, inclusive, tá um pouquinho, eu gosto. Mas a sua não tá aquela coisa assim que fica tudo pra cima. Não. Que eu vi umas que é muito pra cima. Parece que você pegou um gel de cabelo e jogou pra cima a sobrancelha. Não, é que na verdade também a brow lamination, ela veio primeiro em forma do pelo bem arrepiado, bem pra cima. Então, assim, todo mundo quando começou a trazer a brow lamination pra o Brasil, começou a trazer muito arrepiado, né? A gente falava que era muito animal. E aí não ficava tão legal assim. Depois, com o tempo, a gente foi conseguindo proporcionar pra cada cliente também o que ela gostava. Ela queria fazer uma brow lamination. Claro, ela serve pra poder dar mais volume nas sobrancelhas. Entendi. Então, assim, a gente não precisa arrepiar 100% pra gente conseguir um volume. Você pode deixar aquele arrepiado mais natural, né? Exatamente, a gente consegue deixar mais desenhado, né? Com um arqueamento, com mais volume. Então, não precisa estar 100% arrepiado. A gente só deixa mesmo no design correto. Não precisa mais daquilo bem animal. Mas você falou esse negócio de quando veio pro Brasil, veio aquela coisa bem animal. E isso aconteceu com os cílios também, né? Exatamente, que veio aquela coisa do tufo, das fãs, né? Que na época a gente abria na mão mesmo. As fãs que ficava aquele leque enorme. Então, assim, com o tempo, graças a Deus, as coisas vão melhorando, né? Vem técnica, vai técnica e vai melhorando. Igual o famoso fios tecnológicos que vieram agora, né? O que é isso, fios tecnológicos? O fios tecnológicos é os fios que a gente fala que já são prontos, né? Que é o Y, o W, volume brasileiro, por exemplo. O volume brasileiro não é uma técnica. Não sei se você sabia. Não sabia. O volume brasileiro não é uma técnica. O volume brasileiro é um fio. Tá. Poucas pessoas sabem disso, mas o volume brasileiro é um fio. É o fio W, né? De 2 pontas, que se origina... Enfim, é original pra poder ser do Brasil, porque uma brasileira trouxe, eu acho que foi no ano de 2018 pro Brasil, e aí trouxe como volume brasileiro, que é o fio. Aí existe também o fio Y, que ele também fala que é o volume egípcio, que é por conta de 3 pontas. Mas o volume brasileiro não é uma técnica. Entendi. Então você vai ter o tipo de fio. Sim. A técnica, na realidade, é a forma que vai colocar aquele fio. Ó, tô fazendo uma Exatamente. aula aqui já com ela. Então lá, eu tenho o egípcio, tenho o brasileiro, que é os tipos de fio. Sim. E tem aquele fio a fio, que eu acho que é só um, né? Isso. Então eu vou escolher qual é o meu tipo de fio de acordo com o tipo de volume que eu quero no... Exatamente. Tô aprendendo. Aí, beleza. Aí, com isso, eu sabendo o volume que eu quero, eu vou escolher a minha técnica. Se é a boneca, se é o gatinho, que é a numeração, no caso? A numeração mesmo, a gente tá baseado no mapeamento. Então, a gente escolheu, por exemplo, o mapeamento boneca. A gente vai classificar no mapeamento, né, que é no pad que a gente coloca embaixo do olho, quais são as numerações que a gente vai usar. Então, claro, a gente vai começar do número menor pro número maior. E aí, quando chega, por exemplo, boneca, ele aumenta no meio do nosso olho, da íris. Então, onde a gente tem a bolinha, é onde a gente aumenta o volume boneca, por exemplo. E aí, nessa parte aqui, vai ser uma numeração maior. Entendi. Aí, o mapeamento do gatinho, por exemplo, ela é maior na ponta. No externo. Então, e o esquilo não fica nem entre a íris do olho e nem entre o final do olho. Ela vai ficar aqui, na região das sobrancelhas. Por isso que quem tem um olhar mais caído e a sobrancelha um pouquinho mais arqueada, a gente sempre fala pra ela fazer o esquilo. Porque ela vai ficar nessa linha da sobrancelha, então vai abrir mais o olhar.
Que interessante. Gente, olha, vocês estão vendo? Depois vocês vão procurar lá como um tutorial de uma aula de... Basicamente. Né? Cara, que interessante. Você é palestrante também, né? Você Me dá aula. tornei recentemente, na verdade. Porque você ensina muito bem isso. Eu já era professora, né? Já dou cursos no meu estúdio, já tem 3 anos. Já tem 3 anos, mas eu me tornei palestrante mesmo esse ano. Que legal, mas agora dá pra entender o porquê. Você, rapidamente, assim, menos de 10 minutos, você deu uma aula sobre o que é técnica, então, sobre o que é exatamente. o volume. Que nem a extensão de cílios. A extensão de cílios, ela é só uma. E por que ela é só uma? Porque a extensão de cílios é um fio sintético colado em cima de um fio natural. Então, a extensão de cílios sempre vai ser só uma. O que a gente muda é a técnica que a gente faz, que realiza. Que barato! E nas sobrancelhas também tá na mesma pegada já. Sobrancelhas também, por exemplo, antigamente era só tirar pelinho, né? Todo mundo falava, eu só vou tirar ali um pelinho, fazer um design. Hoje em dia, não. Hoje em dia a gente vai fazer uma restauração de sobrancelhas. Que é o quê? Às vezes as pessoas a cliente, ela quer que a sobrancelha fique mais cheia, ela não quer só tirar pelinho. Então, a gente vai fazer uma restauração das sobrancelhas, dar uma reconstrução de sobrancelhas. E aí, a gente consegue fazer um protocolo correto para poder reconstruir a sobrancelha daquela cliente. Fazendo com que o lugar que tá falhado, a gente consiga crescer aonde tem falha. Mas isso com alguns ativos também? Também. A gente pode usar argila, a gente pode usar alguns produtos de algumas marcas que já são pioneiras em questão das sobrancelhas, que nem, por exemplo, nas sobrancelhas eu sou parceira de uma marca. Uhum. Então, assim, ela, por exemplo, ela oferece diversos meios de produtos pra gente conseguir fazer uma reconstrução de uma sobrancelha dar certo e ainda tratar em casa. Você poder comprar aquele produto pra poder tratar em casa. Tá. Então, a gente consegue fazer muita coisa. Micropigmentação, por exemplo, pra quem não tem. Você faz micropigmentação lá também? Faço. O que você não faz? Né? Faço quase tudo. O que eu não faço? Caramba, que legal. Mas hoje em dia a gente também dá pra conciliar isso. Da cliente falar, eu quero fazer uma sobrancelha, uma brow lamination. Então pera, você gosta de algo mais natural? De vez você fazer extensão de cílios, por que você não faz um lash lifting? Já faz uma conciliação das duas coisas. É o mesmo produto que a gente vai utilizar na mesma cliente. Então fica algo mais natural. Que às vezes também tem gente que fala, não gosta de extensão, quero algo mais natural, tem um fio muito grande. Aí a gente vai lá e faz o lash lifting, que é justamente pra curvar o fio natural da cliente. E aí ela não precisa também de manutenção. Entendi. Ou seja, tem jeito pra tudo, Tem. né? E pra qualquer tipo de cliente, adaptar aquilo que tanto vai ficar bem com a questão do visagismo, que você falou, né? Essa análise do visagismo, e que ela vai ter praticidade também de acordo com o dia a dia dela. Sim. Hoje em dia a gente consegue de tudo. Só não tem jeito pra morte. Ai, olha, adorei falar com você, Isabela. Obrigada demais pela sua participação aqui. É isso aí, gente. Precisando aí de cílios e sobrancelha. E de uma aulinha mais, né? Porque se a gente já teve aqui uma prévia, vamos fazer uma aulinha, procura lá o Estúdio Isabela Rodrigues. Isso mesmo. Isso aí, obrigada, viu? Obrigada. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui com Resenha Corporativa. Se inscreva aí no nosso canal, clica aí no sininho para todas as notificações, curte, compartilha e até a próxima. Até.